Como estávamos falando, né, no vídeo anterior, sobre o segundo tópico da lição, que fala sobre o princípio da dedicação no trabalho. Há um ditado popular que diz: o trabalho enobrece o homem. Certamente isto inclui atividades ilícitas como o tráfico de drogas, prostituição e assim por diante. A maneira bíblica de termos o nosso sustento é trabalhando dignamente, né? Trabalhando honestamente, isso é que é importante. Há duas atitudes em relação ao trabalho, e isso está escrito lá em Provérbios 6, de 6 a 11, e depois Provérbios 12, 27. Você pode ler isso aí e pode acompanhar. Então, há duas atitudes em relação ao trabalho. A primeira trata sobre a diligência e a segunda vai falar sobre a preguiça. A diligência. Esse texto nos fala ainda de inteligência, integridade e iniciativa. Estas são as atitudes que Deus valoriza e quer ver produzidas em nosso caráter. Veja, inteligência, integridade e iniciativa. Quando falamos em trabalho, e trabalho digno, é um trabalho que deve ser feito com esses três ingredientes: inteligência, integridade e iniciativa. Isso está escrito lá em Provérbios 6, de 6 a 8. Quais são as vantagens, né, deste comportamento de diligência? Crescimento na carreira profissional, com promoções e cargos melhores, né? Quem vai dizer isso é Provérbios 12, 24. E uma pessoa aplicada no seu trabalho, que não vive de sonhos e desejos distantes, alcança satisfação nos seus anseios, né? Então veja, recentemente nós tomamos conhecimento que uma pessoa foi promovida para ministro da Justiça. Me parece que o nome dessa pessoa é André Mendonça. Ele é um pastor presbiteriano, né? E ele era uma pessoa de carreira lá, né, no governo. Então, por ser uma pessoa de carreira, uma pessoa honesta, uma pessoa que fazia as coisas com integridade, com justiça, né, honestamente, então veja o que diz a nossa lição, que uma pessoa que trabalha com diligência, trabalha direito, né, trabalha observando os valores de Deus, vai chegar um dia que Deus vai abrir uma porta para ela, né, uma porta melhor. Então veja, é uma honra para a vida cristã ter uma pessoa como um servo de Deus ali sendo o ministro da Justiça, né? Isso aí é um exemplo bem prático e bem recente, né, que nós vimos. Então a vantagem é essa, é que se você está trabalhando honestamente, né, eu passei também 30 anos trabalhando numa mesma empresa, né? Você procurando fazer as coisas direito, a empresa vai dando chance, dando oportunidade, você vai sendo promovido, né, até um dia se aposentar. Então a primeira atitude importante aqui em relação ao trabalho é a diligência. E a segunda é que tem que ser observada também, que é aquela chamada de preguiça. É impressionante como às vezes tem pessoas preguiçosas mesmo, né? Mas diz assim: encontramos algumas pessoas com tanta disposição que nos faz lembrar daquela personagem de desenho animado, resmungando, né? Ó ódio, ó vida, né? Vivem dando desculpas absurdas, não se esforçam e não têm iniciativa, né? Então veja, o preguiçoso é assim. E o livro de Provérbios vai dizer, Provérbios, me parece 6,6, vai dizer: vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga, ela é organizada, né? Apesar de ser um insetozinho ali,
mas ela trabalha, ela procura fazer e se une, né? Então, há um perigo muito grande das pessoas elas se acomodarem, né? Porque a preguiça não é outra coisa senão acomodação. A pessoa se acomoda, deixa para lá, não se prepara, não estuda, não vai à luta e depois, quando chega a velhice, a pessoa está sofrendo. A pessoa vai ter que ficar na dependência muitas vezes do governo, né? Então a gente precisa observar isso. E quais são as consequências do preguiçoso, né? Não, uma pessoa preguiçosa. Primeiro, para a própria pessoa, né? As consequências de uma pessoa preguiçosa. Primeiro, ela passa fome. Provérbio 19:15 vai dizer isso. Ela sofre a vontade de ter, sem nunca conseguir. Ela deseja alguma coisa, mas ela não consegue porque ela é preguiçosa, ela não se esforça, ela não batalha, né? Perde o que tem. Provérbios 10, 4 e 20 e 13 vai dizer isso, que a pessoa que é preguiçosa, até o que ela tem ela vai perder, né? Não vai durar muito tempo. Outra coisa, ela está sujeita a trabalhos menos recompensados e que exigem maior esforço físico. Provérbios 12, 24 vai dizer isso. Uma pessoa que é preguiçosa, que não procura se preparar, estudar, ir à faculdade, procurar, né, ter um curso técnico. Então a tendência é que no futuro os trabalhos que vão sobrar para uma pessoa dessa são trabalhos pesados, né? Isso é público e notório. Nós temos visto isso por aí, né, de muitos anos. Uma outra consequência do preguiçoso ou da preguiçosa em relação aos outros. Em relação a si foi o que nós falamos aqui. A pessoa sofre. Em relação aos outros, ninguém suporta o preguiçoso, nem a sua família consegue aturar. Isso quem vai nos dizer é Provérbios 10, versículo 5 e versículo 26. Uma pessoa preguiçosa em casa, né, que fica, vamos dizer assim, dando despesa para os seus pais e se brincar até para os seus avós, né? E aí fica uma coisa meio complicada, meio difícil, né? Nem a família consegue, né, suportar uma pessoa preguiçosa. Isso são as consequências da pessoa que não quer cuidar da vida logo cedo, né, ainda jovem, para poder, quando chegar à idade maior, estar com a vida de uma certa forma estabilizada, né? Eu sei que falar numa vida estabilizada no Brasil, né, é para poucos, né? Mas nós temos como cristãos lutar, batalhar, né, fazer a nossa parte para que a gente possa ter um futuro melhor nas mãos do Senhor. O terceiro tópico aqui, o terceiro item da lição, fala sobre o princípio da integridade e da honestidade. Diz assim: dizem que o autor de Sherlock Holmes era um personagem da ficção da literatura britânica. Certa ocasião escreveu um bilhete para 8 de seus amigos e era só uma brincadeira. O bilhete dizia: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Em menos de 24 horas, 6 deles haviam fugido do país. Se você recebesse um bilhete como esse no seu trabalho, o que faria, né? Então, é possível, ainda fazendo a leitura da lição, é possível encontrar pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes como consciência limpa e o bom nome, colocando-se numa dedicação suspeita. Isso acontece porque possuem perspectiva errada dos valores de Deus, escrito lá em Provérbios 11, versículo 1 e Provérbios 16, 11. Alguns fazem uma paráfrase e dizem: fé é fé, negócio é à parte. Isso não é admissível na vida cristã, não é? Você, às vezes, querer dizer que não tem nada a ver
o trabalho com a fé? Tem. Se você é uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, então você precisa se fazer honrado, né? No seu comportamento, nas suas atitudes, e deve se utilizar da fé, né? Para mostrar que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que faz as coisas que glorificam o nome do Senhor, né? Então, nós vamos fazer uma pausa aqui e em seguida vamos dar continuidade à lição, tá certo? A leitura.